Bom dia a todos. Nós iremos hoje dar continuidade ao estudo sobre Paulo. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu-lhe: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que se tornasse a ver, né? Porque ele tinha perdido a visão. Deus deixou, né, que ele perdesse a visão, deu um clarão e ele perdeu a visão, para ele se converter, né, e ver que Deus existia. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, ainda era Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Saulo, que depois ficou conhecido como Paulo, recebeu o Espírito Santo imediatamente. Logo que ele se converteu, ele já recebeu o Espírito Santo, né? Não teve de esperar, o recebeu instantaneamente, porque Deus tinha grandes obras na vida dele. Isso, porém, não quer dizer que tenha falado em outras línguas. Alguém pode argumentar: é verdade, o texto não fala especificamente. O próprio Paulo, porém, afirmou que falava em outras línguas. Ele diz: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos, tá? Né? Sabemos que Paulo não começou a falar em outras línguas antes de receber o Espírito Santo. Não deve ser tão difícil imaginar quando ele começou. Começou a receber o Espírito Santo, assim como todas as outras pessoas, pois ou falar em línguas acompanha a experiência. Falar em línguas estranhas é um sinal ou evidência sobrenatural, inicial da presença do Espírito Santo no interior do crente. E o início é de tudo. Tendo visto em minha própria vida que quanto mais oro e adoro a Deus em línguas, mais tenho manifestações dos outros dons espirituais, segundo o autor Kennedy Angel. Quanto menos falo em línguas, menos manifestação tenho, né? Tenho. Que falar em língua é a porta para se alcançar os outros dons espirituais. E aí nós vimos que falar em línguas é um dom, né, do Espírito Santo também, né? E agora, gente, o que vem a ser o Espírito Santo de verdade, né? Nós já falamos do Paulo, nós já comentamos várias coisas, então vamos fazer um resuminho. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da profecia, ele é o Espírito do poder e também é o Espírito de direção, porque a Bíblia declara, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Está em Romanos 8,14. Penso nas aplicações do fato de que o Espírito Santo que criou o universo, o Espírito Santo que inspirou profecias e o Espírito Santo que expeliu demônios habita dentro de você, tornando o poder da ressurreição disponível, pelo fato de que o Espírito de Deus habita em vós. Está em 1 Coríntios 3,16. O Espírito do Senhor. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo é mais do que um representante do Ser Supremo. Ele é o Espírito de Jeová, de Deus, que adoramos. O Espírito do Eu Sou. Esse título do Espírito Santo é usado repetidamente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ama a história do Gideão. Depois de anos de opressão dos medianitas, Gideão respondeu ao chamado de Deus em favor dos israelitas. A Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor revestiu, né? Revestiu a Gideão e ele reuniu seu exército. Juízo 6:34.
32 mil homens estavam presentes. Deus disse-lhe que o exército era grande demais e aquilo poderia fazer com que Israel se orgulhasse no futuro, né? A minha própria mão me livrou. Porque eles não iam falar que foi Deus que livrou eles, eles iam falar o quê? Que foi o exército dele, né? Assim Deus fez com que ele reduzisse o exército para 300 homens, cujas únicas armas eram tochas e trombetas. Quando eles cercaram o vasto exército dos medianitas e tocaram suas trombetas, o inimigo fugiu. Foi quem? Foi o Espírito Santo do Senhor que dirigiu Gideão a uma vitória tão gloriosa. Isaías disse: quando o inimigo vier, temerá o nome do Senhor e a sua glória, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Isaías 59, 19, né? Quando o Senhor Jesus começou seu ministério, levantou-se na sinagoga e citou Isaías dizendo: Ó Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4:18. Paulo usou o mesmo título para explicar as obras do poderoso e vitorioso Espírito do Senhor, que usa seu poder para nos libertar. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há o quê? Há aí liberdade, né? Tira a opressão das pessoas. Meu Espírito. Quando Deus se dirige ao Espírito Santo, faz de uma forma bastante pessoal. Refere-se a ele como meu Espírito, demonstrando claramente o mistério da Trindade. Eles são um, no entanto, são três. Deus declarou através de Joel que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Deus também alertou o homem em Gênesis 6:3 para acatar o Espírito Santo, dizendo: o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Zacarias nos lembrou que não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, né? E para dar uma resumidinha, nós vamos falar, né? Que o Espírito de Deus é vivo. Eu amo a obra do Espírito Santo. Ele torna a palavra de Deus extremamente real para nós e dentro de nós. A Bíblia usa o título Espírito do Deus Vivo, em associação com a atuação do Espírito Santo em tornar sua palavra viva, e seus filhos em tábuas de carne, segundo Coríntios 3:3. Ao invés de se concentrar nas tábuas de carne e dar a glória ao Senhor, infelizmente é verdade que algumas, né, vezes certos ministros tentam estabelecer sua importância, contando o número de membros da sua igreja, o tamanho do lugar, o número e o tamanho de suas cruzadas, quantos ouvintes em potencial existem para suas apresentações de rádio, né, nas mídias, quanto as pessoas dão, mas para mim existe apenas um teste e ele é muito simples. Vidas foram transformadas. Quanta vida você já viram ser transformada? E como as vidas foram transformadas? Pelo Espírito de Deus vivo. O que importa não é o livro caixa, nem o hall de membros, e sim se as pessoas estão sendo libertas, né? E se estão vivendo uma vida abundante através do Espírito de Deus vivo. Uma pessoa milagrosamente transformada pelo Espírito de Deus vivo é uma tábua de carne, um testemunho que anda, respira do poder de Deus vivo no mundo de hoje. Paulo foi muito claro e a esse respeito, quando algumas pessoas da igreja de Corinto questionaram suas credenciais. Sua resposta foi simples: todos eles da igreja de Corinto eram suas credenciais por causa do Espírito de Deus vivo. Eles viram mudança nele, né? Que todo mundo tinha medo dele, tinha medo até de se aproximar dele. Mas Deus fez uma mudança tão grande através do Espírito Santo que as pessoas cederam, né?
viram que era verdade. Então, assim, a gente pode ver que o Espírito de Deus é vivo, que ele está no meio de nós, né? Nós é que temos que buscar e crer, né? Que Deus é um Deus vivo, um Deus poderoso. Vamos fazer a oração? E agradecer, né? Por nós estamos estudando sobre o Espírito Santo de Deus, passar para aqueles que não sabem e não conhecem, né? E tem medo também, muita gente tem medo, tá? Na igreja, tem muita igreja que nem fala no Espírito Santo, não sei porquê, mas tem medo. Então vamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos, Senhor, por estar na Sua presença, agradecemos, Senhor, por estar estudando mais um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus e o que ele pode operar de maravilha na vida das pessoas, Senhor. Vai abençoando o nosso dia, vai colocando a sua unção, o seu poder, a sua misericórdia, abençoe o nosso país, abençoe aqueles que estão desempregados, aqueles que estão acamados, aqueles que estão com câncer, aqueles que estão desanimados totalmente, cheio de dívidas, que o Senhor passa na frente, vai derrubando toda a barreira, abençoe as famílias, Senhor, porque o inimigo tem trabalhado muito no meio da família, querendo ver destruição, Senhor. Mas eu peço que o Espírito Santo de Deus passe à frente, que o Espírito Santo de Deus entra no STF, Senhor, e faça um mover muito grande, meu Pai. Levanta Neemias lá dentro, Senhor. Levanta, meu Pai. Levanta Neemias, Senhor, no Senado, Senhor, na Câmara dos Deputados. Passa na frente nessa CPMI, meu Pai. Vai fazendo um grande mover, meu Pai. Que a verdade venha à tona, que o Espírito Santo de Deus incomoda de uma tal forma aqueles que estão prejudicando essa CPMI, Senhor. Que a verdade venha à tona, Senhor. Derruba todo o império da mentira que se instalou no nosso país, Senhor. Vai derrubando, Senhor, todas as perseguições do inimigo, Senhor. Aqueles que estão presos, vai derrubando todas as grades de ferro, Senhor, todos os ferrolhos, Senhor. Vai colocando o seu exército de anjo em cada esquina desse país, meu Pai. No nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus. Vamos continuar clamando, orando, né? E pedindo para o Espírito Santo de Deus estar sobre nós, né? Para nos alertar, nos abençoar, curar, fazer um grande mover, tá? Obrigado e até amanhã, se Deus quiser.